Putin, ao responder uma das perguntas, disse explicitamente que todos que afirmam que a Rússia não está fazendo o suficiente para ajudar o Irã, essas pessoas são provocadores. Ele ficou furioso ao dizer isso, o que significa que sim, por enquanto eles estão ajudando o Irã de maneiras legalistas e diplomáticas, mas se houver necessidade de ajudá-los militarmente, isso acontecerá. Ao mesmo tempo, os russos precisam manter o foco aqui, em sua fronteira ocidental. Portanto, é uma situação muito complexa. Por mais que essas guerras intermináveis estejam entrelaçadas, para a Rússia, a prioridade absoluta é aqui, não é a Ásia Ocidental. Quanto à China, a China não sabe. A prioridade para a China é energia e infraestrutura, incorporadas à sua parceria estratégica e ao acordo que assinaram com o Irã. Ao mesmo tempo, eles não dependem tanto da energia iraniana porque têm fornecedores e supridores em todo o espectro da Eurásia, incluindo a Rússia. Se a China precisasse desesperadamente de mais gás, a Rússia poderia fornecer, por terra inclusive. Então os chineses, é fascinante. Tenho analisado algumas pesquisas de think tanks chineses. Eles usam uma metáfora fascinante e estão focados nisso. Eles estão concentrados na defesa. Sabe como eles descrevem o Irã? Uma metáfora típica chinesa. O Irã tem uma lança muito poderosa, mas um escudo muito fraco. É lindo. Explica tudo. Basicamente, os chineses dizem, pessoal, comprem aviões carregados de S-400 como se fosse para ontem. É isso que eles estão dizendo. Ou comprem de nós. Mas é claro, os S-300 e S-400 são comprovados. E os S-500? A Rússia não está vendendo os S-500. Eles são para uso interno. Mas isso poderia ter feito parte do pacote que foi solicitado à Rússia essa tarde aqui em Moscou. Mas os chineses não. Os chineses estão apenas observando o jogo de Go. Eles começaram a identificar, de uma maneira bem chinesa, que talvez o Irã esteja começando a jogar um jogo de Go contra tanto Israel quanto os Estados Unidos. Só os chineses conseguem fazer esse tipo de análise, certo? Mas eles estão preocupados com o quão vulnerável o Irã está no flanco oeste em relação aos ataques diários de Israel. É fascinante ver o tabuleiro de xadrez se movendo e a análise do tabuleiro mudando por toda a Eurásia. Por exemplo, durante São Petersburgo, precisamos falar sobre São Petersburgo, eu sei que todo o sul global estava lá. Eu enviava atualizações diárias e resumos, e tudo estava relacionado ao sul global, conversando, todos conversando entre si, e discutindo corredores de conectividade, reformando a nova, criando um novo sistema de relações internacionais e um sistema financeiro internacional. Houve acordos comerciais e mesas redondas sobre absolutamente tudo. O encontro Rússia-China estava lotado de empresários chineses, governadores russos e representantes de empresas de navegação. O painel sobre a Rota do Mar do Norte, a Rota da Seda do Ártico, foi fascinante. Entramos em muitos detalhes sobre como a Rússia está construindo um dos principais corredores de conectividade do século XXI. Houve mesas redondas sobre BRICS, OCS, Organização de Cooperação de Xangai, União Econômica Eurasiana, ASEAN, o Corredor Internacional de Transporte Sul, tudo. Então, se você estivesse lá, a sensação era de que estava assistindo ao Sul global, com todos conversando entre si e tentando construir esse impulso em direção à verdadeira multipolaridade. E claro, o Irã, o ataque israelense ao Irã, foi tema de praticamente todas as conversas. Mal sabíamos que poucas horas depois, os americanos entrariam na guerra. Na verdade, isso não foi. E mesmo durante a sessão plenária, que aliás era uma sessão plenária do Sul Global, tínhamos 4 BRICS na mesa: Rússia, China, Indonésia e África do Sul. A Indonésia estava representada pelo presidente Prabowo e ele foi o convidado de honra de Putin no Fórum de São Petersburgo. O Bahrein também representou o CCG. Houve algumas perguntas sobre o Irã, etc. Mas Putin deu uma resposta muito importante sobre se estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Basicamente, ele disse:
dependendo de como se traduz o que ele falou, que se depender de nós, do sul global, então não. Mas se vier do outro lado, temos que estar prontos para isso. E ele defendeu o direito legítimo do Irã de ter um programa nuclear civil. Isso é importante como contexto para todos vocês, porque tenho certeza de que a maioria está acompanhando esse assunto, mas provavelmente poucos de vocês estavam em São Petersburgo ou prestando atenção ao que estava sendo discutido lá. E esse é o fórum econômico mais importante do ano, sem concorrência. Ouvi isso de alguns americanos que estavam lá, empresários americanos, e eles diziam, isso é muito mais importante do que Davos. E realmente é, porque em Davos não existe o sul global. Davos é a elite atlantista. São Petersburgo é o verdadeiro sul global. Você vê delegações da África por toda parte. Uma delegação indiana considerável. Os paquistaneses estavam lá. Pessoas da Ásia Central por toda parte. Muitas delegações africanas. Então é o sul global, discutindo tudo em direção a esse novo mundo. E então, algumas horas depois, o antigo regime intervém, que é o desespero do império. Bata nesse cachorro, não sabemos qual é o rabo, o que é o cachorro, tanto faz. É a mesma coisa, como sabemos, desespero em sua guerra contra o sul global e os BRICS. Então, os Estados Unidos estavam em guerra com tudo que estava sendo discutido em São Petersburgo, e estão em guerra com os BRICS, e estão em guerra com os três principais BRICS, Irã, Rússia e China. Simultaneously, Iran, Russia and China. And this war on Iran, which theoretically... E essa guerra contra o Irã, na qual, teoricamente, o mestre de cerimônias do circo entrou e agora está tentando encontrar uma saída, é uma guerra que as elites americanas por trás disso, os doadores de Trump, as pessoas que realmente comandam o espetáculo nos Estados Unidos, para eles é absolutamente essencial. Eles precisam impedir a integração da Eurásia. É por isso que precisam desmantelar o BRICS, e é por isso que precisam romper a interação entre Irã, Rússia e China. E daí se eles colocarem o filho do Shah de volta no Irã, e um Irã fraco, tão fraco quanto a Síria está agora, que caiu no colo deles, eles podem isolar os corredores da nova Rota da Seda, o cinturão e rota que passam pelo Irã. O Irã é o ponto de encontro de todos esses corredores de conectividade. Eles podem estar no submundo da Rússia e começar a ameaçar a Rússia com outra frente terrorista em seu submundo. Eles podem colapsar o corredor internacional de transporte norte-sul, que envolve Rússia, Irã e depois Índia. Assim, podem imobilizar 3 países do BRICS de uma só vez. Então eles não vão deixar isso passar, Nima. Isso é só o começo. Esta é uma guerra longa, e agora temos um capítulo quente. E isso é apenas, infelizmente para todos nós, somos reféns dessa demência. Isso é só o começo. Provavelmente é a última grande carta deles. Se conseguirmos dividir Irã, Rússia e China, talvez tenhamos uma chance de prolongar nossa dominação unilateral. Se falharmos, adeus império. Bye bye empire. Sim, bem, enquanto você falava e mencionou a Síria, eu estava pensando nessa retaliação, a retaliação simbólica do Irã na base aérea no Catar. E isso me fez pensar em como isso envia uma mensagem de que o Irã pode atingir ativos dos Estados Unidos. E ao fazer isso, consegue lutar da maneira que eles vêm dizendo, que podem travar uma guerra longa simultaneamente contra Israel e os Estados Unidos. E a Síria foi, embora tenha caído em 2024, acredito que foi em dezembro. Isso levou o quê? 13 anos. Então estamos falando do Irã agora em uma posição em que, como você disse, a China afirmou que eles têm um escudo fraco, mas têm uma lança muito forte, não é? Eles têm capacidades ofensivas muito fortes, suas capacidades defensivas são fracas. E isso significa que essa guerra pode ser muito longa. E parece que o Irã está realmente olhando para a estratégia de se defender até o ponto em que os custos se tornam grandes demais para o império. Qual é a sua avaliação sobre isso? Não tenho tanta certeza de que alguns dos principais think tanks chineses
compreendam em detalhes como esta guerra já está sendo travada contra eles no Irã. Eles têm uma enorme dificuldade em entender os xiitas e em compreender como funciona o sistema da República Islâmica do Irã, que é uma questão muito complexa. Concordo. Os chineses que entendem isso, e com quem pude conversar, geralmente são muçulmanos chineses, muito bem educados. E eles já estiveram no Irã algumas vezes, então têm experiência prática do país e veem como o sistema funciona. Os think tanks chineses que existem são, digamos, essencialmente orientados pelos americanos ou pelo Ocidente. Let's say American oriented essentially or Western oriented, they have no idea about Iran. And Eles não têm ideia sobre o Irã ou o que essa parceria Irã-China realmente significa. Alguns deles, por exemplo, e são pessoas muito bem preparadas, você lê os artigos deles, estão reclamando que os iranianos são ingratos com a China. Esse nível é absurdo. Então, definitivamente, há um elemento de perdido na tradução, um problema de comunicação. A Rússia vê isso claramente, e as melhores mentes estavam em São Petersburgo. Eles entendem completamente que essas guerras estão totalmente entrelaçadas e que são guerras sem fim. they are intertwined, sorry, and they are forever wars. The proxy war in Ukraine and the A guerra por procuração na Ucrânia e a guerra por procuração contra a Rússia, e especialmente contra a China, com os Estados usando Israel contra o Irã, que é uma guerra contra o Irã usando Israel, e a longo prazo, uma guerra contra a China para romper os canais de comunicação chineses com a Ásia Ocidental. Então, este é um problema sério. Idealmente, ok, agora estou sonhando um pouco acordado, uma coalizão de estudiosos e think tanks, no estilo dos BRICS, poderia ser estabelecida para estudar todas essas variações do ataque imperial e, de fato, da demência, de forma holística, de forma integrada, e mostrar como essas guerras híbridas do Império contra os membros dos BRICS fazem parte de uma guerra muito, muito, muito maior contra os BRICS e o Sul global como um todo. bigger war against the BRICS and the global South as a whole. Because the empire they need more territory. Porque o Império precisa de mais território, eles precisam desesperadamente de mais recursos naturais e energia, onde quer que isso esteja. No caso do Oriente Médio, obviamente petróleo e gás, para que possam controlar tudo e perpetuar a dominação unilateral que desfrutam há décadas desde 1945. Isso remete ao que os pensadores mais radicais do Sul global estão dizendo abertamente. Se não criarmos nossas próprias plataformas, paradigmas, sistemas completamente diferentes de tudo que foi estabelecido pelas Américas e imposto pelas Américas ao final da Segunda Guerra Mundial, continuaremos a ser dominados por eles e, essencialmente, seremos seus escravos. Todo mundo diz isso, desde Michael Hudson até um ex-ministro boliviano, que disse exatamente o que estou te dizendo agora, no Iêmen, na frente do ex-primeiro-ministro do Iêmen. E é basicamente isso que Ibrahim Traoré está dizendo em Burkina Faso. Basically saying in Burkina Faso. This is the key. And so, Esse é o ponto-chave, o que nos leva ao que vai acontecer no BRICS. Infelizmente, como os brasileiros do MIG estão na presidência, essa reunião do BRICS vai ser muito decepcionante. Então, tudo será adiado para a cúpula do BRICS no ano que vem, que será na África do Sul. Discutimos isso, obviamente, e em muitas mesas redondas isso foi debatido em São Petersburgo na semana passada. Os russos e russos altamente qualificados que acompanham as discussões de negócios do BRICS, por exemplo, chefes de think tanks, etc., estão dizendo, bem, comparado ao que fizemos no ano passado, os brasileiros não fizeram nada este ano. É isso que eles dizem nos bastidores, o que infelizmente é verdade. Mas é sobre isso que temos discutido nesses últimos 5 minutos. É isso que deveria estar na mesa do BRICS no Rio. discussed in these past 5 minutes, this is what should be at the BRICS table in Rio. Okay, we are being attacked all over. Ok, estamos sendo atacados por todos os lados pelo Império. O Império quer desempenhar um papel de divisão entre todos nós e literalmente destruir alguns de nós. Como vamos nos organizar e agir juntos? Geoeconomicamente, geopoliticamente, na esfera da informação, na esfera da IA, etc., para contra-atacar. Houve um painel excelente sobre fake news e inteligência artificial. Esse foi o painel do qual participei. Tive o prazer de estar com Maria Zakharova e a ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, Karin Kneißl.
Agora ela lidera um think tank em São Petersburgo. E estávamos discutindo, por exemplo, como Bruxelas, como a Comissão Europeia, é uma fábrica de fake news. Como a administração anterior daquele cadáver na Casa Branca era uma fábrica de fake news. Como a administração Trump agora é uma fábrica de fake news. How the Trump administration now is a fake news factory. So how do you, and of course, how Então como? E claro, como as Big Techs, e agora que temos a Palantir integrada ao governo federal dos Estados Unidos, elas também serão uma fábrica monstruosa de fake news. Ultra sofisticadas, totalmente digitalizadas, controlando tudo, controlando todas as narrativas. Então todos nós do Sul Global, é por isso que estamos lutando. Não é brincadeira. É extremamente sério. Se não tivermos um esforço integrado, será muito fácil para o Império nos eliminar um por um e esmagar todos nós, que é o que eles acreditavam que poderiam fazer com o Irã. Mas desta vez escolheram um adversário errado. O velho ditado se aplica. Irã não é Iraque. Irã não é Líbia. Irã não é Síria. Irã não é Afeganistão. Agora vocês vão ver, isso é para valer. Esta é uma civilização antiga com poder regional. Não é brincadeira, com 90 milhões de pessoas. Tente explicar isso para aquele idiota do Marco Rubio, que não sabe quantas pessoas vivem no Irã. Nesse sentido, eu queria mencionar exatamente o que você disse. Você disse, sabe, que isso é uma guerra contra os BRICS. O Irã é um grande participante dos BRICS. E o próprio Donald Trump está simplesmente expondo como essa é a agenda aqui. Não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o regime atual do Irã não consegue tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? Isso vem direto da fonte. Ele entregou o jogo. Sim, ele entregou o jogo. Por causa desse ego do tamanho de Netuno, ele teve que entregar, não é? Neptune, he had to give it away, né? Então eu só quero a sua análise depois disso, porque como você disse, não é apenas uma guerra contra os BRICS, e mudança de regime é o modus operandi, mas também há pânico. Existe uma preocupação real sobre o que pode acontecer caso esse conflito chegue a uma conclusão bastante lógica, que é a economia global sendo fortemente afetada por algo como até mesmo um fechamento parcial do Estreito de Hormuz. O governo Trump está dizendo, todo mundo, mantenha os preços do petróleo baixos. Estou de olho. Vocês estão jogando nas mãos do inimigo. Não façam isso. Isso soa como pânico, um pânico infantil. Childish panic. Parece que uma criança de 5 anos está escrevendo essas postagens. Uau! É o nível mais baixo possível em tudo. Não há um pingo de análise ou reflexão sobre o que está acontecendo. Nada. E ele está mandando todo mundo fazer. Ah, você tem que fazer o que eu quero, senão vou fazer birra. É além do ridículo. A única coisa boa desse post idiota é que ele entregou o jogo. Sim, é uma guerra de mudança de regime. Sem dúvida. Manchete principal. Isso é uma guerra de mudança de regime. Subtítulo. Isso é uma guerra contra os BRICS. É isso. Isso explica tudo o que está acontecendo. Este é um momento histórico, Pepe. Nem me fala. Eu vi aquilo. Pensei se explica tudo na remédios não me dois. A aceleração disso, no entanto, é bastante impressionante. Talvez você possa falar sobre o que está pensando em relação ao que devemos ficar atentos. Sabemos que o Irã vai continuar com sua operação Verdadeira Promessa, 20 e tantos, e mais ainda. E também temos promessas dos Estados Unidos. Não sei se isso está nos planos agora ou em algum momento no futuro, que haverá mais ataques ao Irã caso o Irã não ceda. E não se esqueça da tarifa de 500%, que pode ser aprovada nas próximas 2 ou 3 semanas. E todos nós devemos prestar muita atenção à reação do governo Trump à cúpula dos BRICS. Não vai sair nada extraordinário da cúpula dos BRICS, mas mesmo que haja um indício de unidade entre os BRICS e uma declaração contundente, defendendo os BRICS, defendendo o projeto dos BRICS,
Isso vai completamente contra o projeto americano, que é dividir para reinar e criar o caos. Como o governo Trump vai reagir a isso? E claro, depois de 2 ou 3 semanas, vamos ver os resultados da, digamos, estratégia iraniana calculada de ofensiva estratégica. Bem-vindos a um longo e quente verão. Welcome to a long, hot summer. Isso é uma guerra? Veja, os Estados Unidos estão falando com muita confiança sobre suas capacidades, sobre o que podem fazer com o Irã. Mas eu volto novamente à Síria e ao Iraque, e há muitos oficiais que falam secretamente, anonimamente, dizendo, bem, o que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, até mesmo na Síria, levou muito tempo, e essa não é uma situação estável. O Irã é um caso diferente em muitos aspectos. Então, essa é uma guerra que o Império dos Azanes pode vencer. Pepe. No, they can't. And, of course, Não, eles não podem. E claro, aqueles que estão fora do Império, ex-operativos do Estado Profundo, ex-CIA, muitos deles nossos amigos, sabem por experiência própria que o Império do Caos não pode vencer essa guerra. E mesmo assim eles continuam. Bem, essa é a inércia que move os impérios quando estão em declínio e quando estão em seus últimos suspiros. Esses últimos suspiros podem durar bastante tempo, até algumas décadas. Mas é inevitável. E eu adoro a metáfora do Putin, em São Petersburgo. Não é que a Rússia e a China estejam conduzindo o mundo multipolar. O mundo multipolar está se tornando inevitável, como o nascer do sol. Nós só estamos tornando isso mais... Não me lembro exatamente da palavra, mas estamos facilitando o nascimento do mundo multipolar. We are facilitating the birth of the multipolar world. This is exactly what he said. It's great. It's a very simple... Isso é exatamente o que ele disse. É ótimo. É uma metáfora muito simples, mas transmite a inevitabilidade de uma tendência histórica. Não há dúvida quanto a isso. Tente explicar isso, Dani, para as elites americanas, os que comandam tudo por trás dos bastidores, inclusive o mestre de cerimônias do circo. É a anatomia definitiva. É o pesadelo geopolítico por excelência para todos eles. Se eles prestaram atenção ao Brzezinski, e prestaram, todos esses caras leram Brzezinski e acharam que o grande tabuleiro de xadrez, em 1997, era brilhante. Está acontecendo agora, diante dos olhos deles. E não há muito que possam fazer a respeito, exceto bum, 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 feito loucos. Isso é suficiente para garantir a dominação do Império? Não, não é. Empire dominance? No, it's not. The world is already moving the other way. O mundo já está seguindo em outra direção. Por isso, o contraste com São Petersburgo é tão marcante, mas também tão claro para quem acompanha os dois lados. Muito, muito claro. Mas vai ser uma luta muito difícil, longa e muito dolorosa. Eles não vão desistir. E as imagens que Putin usou de luz do sol, eu poderia contrastar com uma imagem de Bob Dylan. Uma longa e escura nuvem está descendo. O Império é essa longa nuvem escura descendo sobre todos nós e tentando obliterar a luz do sol. Então cabe a todos nós garantir que o sol realmente nasça e brilhe. Então isso é, uau, falar de uma situação existencial. Este é o destino do século XXI e além. Está bem diante de nós, está acontecendo agora. And beyond, it's right in front of us. It's being played now.